É com muita alegria que hoje estou gravando com uma equipe maravilhosa de parto humanizado, que chama Harmonia Parto Humanizado. Gente, mas quem que são essas meninas maravilhosas que ajudam tantas mulheres? Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada, Jaque. E eu vou apresentar para vocês, uma por uma aqui, a gente está assim, né? Quem que vai ser a primeira a falar? Então vamos passar a bola para a Tainara. Tainara, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho quem que é você, quem que é essa moça, essa Tainara, que está aqui conosco. Oi, Jaqueline, eu sou Tainara, sou enfermeira obstetra. Iniciei na área desde o tempo da minha graduação, pela especialização pelo UFG, onde passei por várias maternidades públicas, particulares, né, durante esse período de enfermeira obstetra. Sou casada, gosto muito de trabalhar com as mulheres. O que mais me apaixona é ver aquele início do nascimento lá, quando o bebê nasce. Então, quando o bebê nasce, a mãe olha para o bebê, aquele momento é muito mágico. Então, foi Deus que fez aquele momento tão especial para aquela mãe, para aquela família. Então, isso que me faz continuar nessa profissão. Ótimo. E quando foi que você sentiu que a sua vocação era justamente trabalhar com as mães? Desde a minha faculdade. Desde o início da faculdade? Desde a minha faculdade, quando comecei na área, né, da materno-infantil, né, que a gente passa pelas maternidades. É uma especialização, não é, que você tem que fazer lá? Na faculdade, não. Na faculdade, a gente passa por várias áreas, até a gente identificar, né, a área que gosta mais. Por isso que é importante, né? Passar por todas as áreas. Muito importante, durante a faculdade, você conhecer as áreas. E lá eu passei pelas maternidades, né? E apaixonei pela área, vendo a mulher naquele momento e gostar de ajudar ela naquele momento tão frágil, tão delicado da vida dela. Então, assim, isso foi muito importante de ver esse momento. E hoje gosto demais de ajudar as mulheres nesse mundo da maternidade. Você se encontrou. Isso, exatamente. Está na profissão que você ama. Exatamente. Aí na residência, né, que eu passei pelo UFG, né, que eu fiz uma especialização, que foi, a gente fica 60 horas dentro da maternidade, então a gente aprofunda muito mais na maternidade. Passei por maternidade de alto risco, né, que é o materno-infantil, onde eu fiquei alguns anos lá, 4 anos, 2 anos de residência e depois 2 anos de formada lá. Passei por maternidade de baixo risco, Nascer Cidadão, Dona Iris, e passei também por algumas maternidades, né, particulares, também de plano de saúde. Experiência você tem muita? Muitos anos de experiência. Desde que me formei, já estão 7 anos de experiência atuando nessa área de materno-infantil. E aqui do meu lado, gente, tem uma moça que o apelido dela é Docinho. Docinho. Imagina você contratar para você viver a experiência do nascimento do seu filho e ela se chama Docinho, que é a Dilva. Eu vou passar a palavra para ela e ela vai falar de como que ela começou, um pouquinho da história dela. Bom, isso começou muito cedo, gente. Eu sou casada, tenho uma filha de 26 anos e alguns meses. Então, essa paixão começou por uma experiência de um parto que eu vivi e aquilo ficou me incomodando, porque eu achei que eu merecia mais, eu merecia ter vivido um parto diferente, eu queria mais. E hoje eu tenho certeza disso, porque eu só fui estudar muito depois que a minha filha nasceu. Então, quando eu fui para a faculdade, a minha filha já tinha 6 para 7 anos. Então, lá eu fui ver como o conhecimento pode mudar a forma de nascer. E eu fui me apaixonando por isso. Então, no caso, você foi mais pela má experiência que você teve na sua gestação. Aí, quando você começou a estudar, você percebeu o quão foi errado, né, o processo do nascimento da sua filha? A gestação foi muito linda, nesse sentido, muito bem acompanhada, mas o dia do trabalho de parto, eu hoje entendo que tinha muito que poderia ter sido feito e não foi, né? Então eu me senti muito sozinha naquele momento, no trabalho de parto, porque
eu fui muito bem, eu vivi uma gestação muito tranquila, eu tive um esposo que esteve ao meu lado todo momento. Eu não sei dizer para você o que é ir numa consulta de pré-natal sozinha, colher um sangue sozinha, porque ele sempre estava lá. Mas a experiência de você durante o processo do nascimento é que te causou dor? É muito, assim, até difícil de falar, porque no momento do trabalho de parto, gente, é um momento de muita vulnerabilidade. E hoje a gente sabe que a gente tem uma lei que nos garante, mas naquele ano nós não tínhamos esse direito aí respeitado, né? Então, eu entrei em trabalho de parto, fui ao hospital, fiz a minha admissão com meu esposo ali ao meu lado, mas no momento de entrar no hospital, eu já entrei sozinha. Então, eu me lembro de um hospital com um corredor enorme, uma porta de madeira daquelas que abre fazendo um creque, O barulho. né? Um barulho, e um corredor imenso, e eu e a funcionária sozinha. Ela me acompanhou até lá, final do corredor, eu fiquei lá sozinha, e naquele momento eu já tinha contrações. Eu não sei dizer para vocês, sinceramente, o que doía mais, se eram as contrações, se era o medo Da situação? da situação. Então, hoje eu falo assim para as mães, vocês podem, o parto de vocês, acreditem, pode ser diferente. Vamos trabalhar, vamos preparar vocês para isso, para que vocês vivam uma história diferente, com mais acolhimento, com mais respeito, né? Com mais amor. Isso. E com um profissional que entende e pode te ajudar a passar por esse momento com mais acolhimento. E eu sempre falo para todas as mães que às vezes me procuram, né, que esse processo do nascer, da gestação, a gente tem muita rede de apoio, né? Tem a tia, tem as mães, tem os profissionais. Mas quando a gente entra na maternidade para ganhar neném, tanto a questão do parto normal ou a cesárea, para muitas mães é a primeira vez. Então, aquele profissional que está lá não é mais uma cliente. É a Dilva que está indo ganhar o filho dela, que é a pessoa mais importante da sua vida. Então, a cliente, a paciente, ela tem medo, algumas de agulha, outras têm medo da situação que nunca foi vivenciada, né? Então, isso é natural. Então, cabe o profissional da área da saúde entender todo esse aspecto e cuidar de forma humanizada. Que é assim, eu sempre falo, todas as minhas clientes, não é só a questão da fotografia, eu estou indo para acompanhá-la. Eu sou a sua amiga, às vezes a mãe não está presente, tem algumas que falam que não tem mãe. Então, assim, eu sou mãe, então eu me sinto no lugar dela, então eu tenho que cuidar, da mesma forma que você não se sentiu cuidada, né? Exatamente. E a Catiúça, o que é que tem para falar para a gente? Porque aqui, ó, eu já estou sentindo que ela foi para a questão de uma dor interna que ela tinha, né? A nossa amiga aqui do lado da Tainara, ela foi para justamente para essa área de parto, foi de coração que ela sentia que era a vocação dela. E você, Catiúça, me conta. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Jaque. Eu sou fisioterapeuta pélvica, me formei há 18 anos. Diferentemente das meninas aqui da Tainara, eu não descobri a minha vocação ainda na faculdade. Durante muitos anos eu trabalhei em diversas áreas da fisioterapia, então ortopedia, respiratória, e até então eu ainda me sentia bem deslocada na minha profissão. Até que em 2000 eu resolvi fazer minha pós em fisioterapia pélvica. Foi onde eu me redescobri na fisioterapia. Eu falo que eu renasci na minha profissão, que até então eu estava me sentindo mesmo morta. Eu tinha perdido, né, esse amor pela minha profissão.
onde eu redescobri esse amor, a minha paixão pela fisioterapia através da fisioterapia pélvica e mais especificamente na área de obstetrícia. Tanto é que hoje tem sub-áreas, né, na fisioterapia pélvica, mas eu, por escolha, por opção, por amor, eu escolhi a obstetrícia. Eu não tenho filhos ainda, eu falo que a minha missão nesse mundo, com certeza, pelo menos ajudar a trazer esses meninos, esses bebês ao mundo, ajudar essas gestantes a passar por esse momento de tanta fragilidade de uma forma mais leve, de uma forma mais preparada. Não sei se eu vou ter filhos um dia, mas a certeza que eu tenho é que eu amo esse mundo da obstetrícia e que a minha missão é essa. Hoje, eu atendo em consultório particular, preparando, né, essas gestantes para o parto e para o pós-parto. Atendo também o pós-parto, também como fisioterapeuta pélvica. Por 3 anos, eu acompanhei partos também em uma maternidade particular. Foi onde eu conheci as meninas, a Dilva e a Tainara, e comecei a fazer parte, né, da equipe. Hoje, dou assistência algumas vezes aí nos partos, mas o meu foco principal é consultório. E também no nosso curso de preparação para o parto, onde eu vou com as meninas, preparando essas gestantes, orientando exercícios, a massagem perineal, preparando aí para esse parto e pós-parto. Eu entendi. Então, por exemplo, a equipe, né, formada por vocês 3, mas quem vai no dia do parto ou é a Dilva, né? Ou a Tainara. No caso, você atende, ou você chega a atender a cliente na residência dela ou só no consultório? Para passar os exercícios, tudo? Então, hoje é exatamente isso que você falou, né? Quem faz esse acompanhamento mesmo lá no trabalho de parto e no parto é a Dilva ou a Tainara. Só quando precisa mesmo aí de uma assistência, eu vou, ajudo as meninas, mas são casos esporádicos. Quem acompanha mesmo é uma das meninas. Na equipe, aí a minha função é estar presente no curso de preparação para o parto, fazendo essa consultoria, né, orientando. Geralmente a gente faz esse curso com 32, 34 semanas de gestação, que é um período onde a gente consegue, né, trabalhar a mobilidade pélvica, a massagem perineal, que ajuda a evitar lacerações, trabalha a respiração. Então essa é a minha função principal na equipe Harmonia. E associado a isso, eu tenho os meus atendimentos tanto no consultório quanto domiciliar, onde as pacientes passam por mim, onde tem avaliação e depois a gente segue com as sessões de acompanhamento. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu descobri que eu estou grávida, eu quero o meu parto normal. Com quanto tempo de gestação eu preciso contratar vocês para que haja esse preparo para o parto? Quem vai responder? Bom, eu vou falar aqui da parte da fisioterapia, aproveitando, né, que é uma grande dúvida, né? Quando eu começo a fisioterapia pélvica? Só para reforçar, Jaque, só para lembrar que a fisioterapia pélvica, ela não é exclusiva para a mulher que escolheu o parto normal, ela é independente da via de parto, seja ela cesárea, seja ela normal, é importante. Então eu posso fazer fisioterapia também para cesárea? Exatamente, eu atendo. Eu não sabia. E é pouco difundido isso, né? E eu tenho gestante lá que já chega e já escolheu a via de parto, é cesárea, e mesmo assim faz fisioterapia pélvica. E ao contrário que muitas pensam, é importante também para quem quer cesárea, independente da via de parto. Por quê? Porque a gente vai agir ali nas consequências da barriga, né? Do peso ali da gestação. Então, a gente vai fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico, a gente vai trabalhar prevenindo incontinência, o escape de xixi, pensando nessa vida sexual dessa mulher depois do parto. Então, independente da via de parto, é importante fazer a fisioterapia pélvica. Ótimo. Quando iniciar? A partir de 12 semanas, a gente já indica a fisioterapia pélvica. Quanto mais cedo, melhor. Eu sempre falo que cada semana gestacional a gente tem um foco diferente na fisioterapia. Então é importante ter esse início ali o mais rápido possível, para que a gente possa fortalecer essa musculatura, trabalhar a consciência corporal. Então é importante, quanto mais cedo, melhor. E esses encontros, eles são mensais ou semanais?
Geralmente, como eu trabalho, até umas 32, 33 semanas é possível a gente fazer essas sessões a cada 15 dias. Mas eu sempre reforço com as meninas, tem que seguir direitinho, eu sempre passo tarefa para casa, eu falo que tem tarefinha de casa, então é importante essa disciplina, que ela siga as orientações, que prossiga com os exercícios em casa, mas tem como fazer a cada 15 dias. 33, 34 semanas, aí é importante a gente diminuir esse intervalo entre as sessões. Entendi. Então é importante que faça aí semanalmente, pelo menos uma vez por semana. Ótimo. E depois o pós-parto? Depois do pós-parto é quanto tempo após o pós-parto? Pós-parto, completou ali 45 dias, passou pelo seu médico obstetra, seu médico já autorizou, já liberou para exercício, é importante voltar para a fisioterapia pélvica, que é outra parte, já que eu sempre gosto de reforçar, porque muito fala de fisioterapia durante a gestação. E aí a gente esquece que no pós-parto é importante. Isso. São objetivos diferentes, né? Durante a gestação, eu até brinco com as minhas pacientes. A gente está soltando tudo ali para ajudar na hora da passagem. No pós-parto, é importante que a gente ajude a voltar tudo para o lugar. Isso. Então, é importante ali o fortalecimento, né? Melhorar a consciência, olhar esse assoalho pélvico para ver se ele está funcional, a força, até para a gente trabalhar, né? Tratar ou mesmo prevenir esses escapes de xixi, melhorar o prazer na hora das relações sexuais. Então, reforçando aí que é importante a fisioterapia no pós-parto também. Eu vejo todas as mães se preocupando muito em relação à gestação e o parto. Depois que eu deixo elas na maternidade, eu fico pensando, gente, agora vem uma parte muito difícil, que é a questão hormonal, a baixa da progesterona, tem a questão da amamentação, que muitas não conseguem. Gente, por incrível que pareça, tem muitas que falam para mim, Jaque, eu acho que eu não tenho leite. Não, você tem leite, você só tem que estimular a produção do leite. O que está saindo é o colosso. Ah, mas eu não sei se eu vou dar conta. Não, você não tem que pensar que você não vai dar conta, você tem que tentar, né? Tentar a amamentação. Então, eu percebo que, assim, depois do parto, elas ficam praticamente sozinhas. Poucas têm aquele profissional, aquela equipe para acompanhar o pós-parto. Tem algumas que me mandam mensagem, me mandam foto de ponto, que está soltando, sabe se está soltando, se é normal. Tem umas que mandam foto do peito, não sabe se é mastite, se não é mastite. Eu não sou médica, eu não sou enfermeira obstetra. Então, assim, às vezes eu tenho que guiar algumas até para o ginecologista. Tem algumas que me mandam mensagem falando assim, nossa, eu estou sentindo uma tristeza tão grande. Eu estou aqui assando carne com meu marido, meu neném, não tem nada, mas eu estou com uma vontade tão grande de chorar, de sumir. Eu falei assim, sei, é a sua progesterona que caiu, procura o seu ginecologista para fazer uma reposição hormonal. Então, é importante demais esse acompanhamento de pós-parto, né? E vocês dão esse acompanhamento do pós-parto? A Dilma vai falar. Nosso pacote de acompanhamento, ele é bem completo. Exatamente, acompanhando a gestante durante toda a gestação, e para isso é importante dizer que quanto antes as gestantes chegarem, quanto mais cedo for, mais ela vai aproveitar desse pacote de acompanhamento, porque ela vai se preparar melhor, vai receber mais informações, vai ter alguém ali para dividir suas dúvidas, né? Suas preocupações, porque a gente monta um grupo para elas de WhatsApp, onde a gente fica ali disponível para elas 24 horas, coisas urgentes elas vão ligar, coisas que podem ser respondidas elas vão nos perguntando por mensagens. A gente sempre entra em consenso, eu e a Tainara, quem vem primeiro sempre responde, para que elas fiquem tranquilas e seguras nessa geração. Não se sintam sozinhas, né? Não se sintam só. E às vezes uma pergunta no WhatsApp responde a dúvida de outra, né? Também. Na verdade, o grupo é só individual. Então no caso, por exemplo, cada gestante tem um grupo com vocês. Entendi. Tem o seu grupo conosco. Com seu acompanhante. Com seu acompanhante. Entendi. Ali a gente vai tirando todas as dúvidas dela. Aí nós temos também o curso de preparação para o parto. Que foi aquele que vocês me chamaram a primeira vez, não foi?
Foi. Aquele lá, nós um evento Não é extra. aquele lá não, que lá é outro coletivo, evento. né? No coletivo. Mas a gente faz Individual. exclusivo para cada gestante, porque como a gente trabalha com elas, com todas as particularidades, então a gente personaliza tudo que a gente vai trabalhar com ela naquele momento. Naquele momento ela vai trazer muitas informações para a gente e dali em diante a gente vai saber quais são os passos que a gente precisa direcionar para acompanhar melhor, né? De forma individualizada. E isso acaba gerando uma conexão, né, com a cliente, com vocês. Porque tem algumas mães que contratam as enfermeiras, né, as doulas, e depois só vê no dia do parto. Às vezes eu ligo, porque eu sempre que contrato a fotógrafa, a primeira coisa que eu faço é procurar quem que é enfermeira e quem que vai acompanhar, para que eu não possa estar incomodando a minha cliente, né? Imagina se todo mundo tem que ficar ligando para ela. Aí tem algumas que falam, olha, procura a minha enfermeira. Eu ligo, ela nunca nem viu a pessoa. É por isso que nossa equipe, né, a gente trabalha com esses encontros antes. Então, são 2 encontros antes. O primeiro a gente faz para conhecer a família, traçar os objetivos, o que ela deseja para aquele parto, ver o que ela tem de vivência ou experiências anteriores, traçar os medos, né, sanar esses medos. Então, a gente conversa o que aquela cliente quer. Inclusive, a gente até ajuda essa cliente a escolher uma equipe completa de parto humanizado. Então, por isso que quanto mais cedo ela conhecer a gente, encontrar a gente, melhor. Porque quantas a gente já direcionou? Você vai para esse profissional porque ele tem a mesma linha de atuação que a gente. Então, a gente também direciona elas, aquelas que estão procurando profissionais ainda, que estão no início, né? Então, a gente começa com esse trabalho desde o início. Porque é muito complicado, que a gente vê muito na prática. Tem algumas que me ligam e falam, a primeira coisa que eu pergunto, seu parto vai ser normal ou cesárea? Normal. Quem que é obstetra? Então não vai ser normal, minha linda. Mas é lógico que eu não falo, né? Mas eu sei que não vai ser. Por isso que a importância da questão da indicação. Elas procuram o seu grupo, então vocês já podem até alinhar. De acordo se é particular, o plano de saúde que aquela paciente tem, você vai indicando os médicos que trabalham justamente com a mesma teoria de vocês, né? Isso é importante. Então, por isso que a gente começa no início. Então, o primeiro encontro visa traçar todos esses objetivos e acolher essa família. Abrir o grupo, né, que a Dilma já falou, de WhatsApp. E o segundo encontro, que é o que a Cátia focou bastante nele, que é preparação para o parto. Por isso que a gente faz ele mais pertinho do parto. Para ficar bem na memória. Isso. Então, a gente faz ele com 30. A partir de 30 semanas, a gente já começa a fazer esse curso. Juntamente com o acompanhante dela. Então, a gente acha extremamente importante o acompanhante estar junto. Inclusive, a gente trabalha nesse curso o papel do acompanhante. Trabalha nesse curso o medo das gestantes e o medo do acompanhante, né? Porque a gente trabalha também essa parte emocional. Ao contrário de que muita gente pensa que a enfermeira é só técnica, não tem como trabalhar com o ser humano sem ser emocional. Então, a gente trabalha o emocional, trabalha o físico e trabalha o técnico também. Porque a gente trabalha com amor, a gente trabalha com ser humano, com grávidas, né? Com famílias, um bebê, uma mãe ali junto. Então, por isso que a gente trabalha também com o emocional de cada um, né? E isso faz toda a diferença para o parto, porque o parto é 90% emocional. O corpo já nasceu pronto. A mulher nasceu pronta para parir, né? A gente fala sempre isso, a mulher é pronta. O que falta preparar é a mente dela. E é isso que a gente faz, né? Nossa função é essa, é preparar aquelas que estão com medo, preparar o medo dos maridos. Então, a gente vai traçando esses objetivos juntas para construir esse parto desde a gestação. Porque a gente pensa que o parto é só na hora, não é. O parto começa bem antes, começa na gestação, a construção desse parto. E o marido, ele tem um papel muito importante, porque ou ele pode ajudar bastante no trabalho de parto, né? Exatamente. Ou ele pode acabar com o trabalho de parto. Exato. Porque quem que é a pessoa que ela mais confia lá? Quem está próximo dela é o marido. Então, assim, às vezes a gente fala assim, marido não faz nada, marido não resolve nada. Gente, pelo contrário, o marido, às vezes, ele decide se vai acabar se tornando uma cesárea ou não. É a forma como que ele fala com a mulher, a forma como que ele apoia a mulher. E ele também tem que ter essa confiança no trabalho de vocês também. Exatamente. Né? Esse momento do curso é o momento que a gente
aproveita para trabalhar todas essas questões aí. Mostrar para ele, olha, você pode, vai chegar um momento que a sua esposa vai estar aí no período hormonal do trabalho de parto, né? Quando as contrações da fase ativa começam a ficar intensas, você é o dono desse parto. Que é a partolândia. Ou não? É um pouco antes da partolândia. É quando a gente começa a ter uma contração a cada 3 minutos. Elas ficam muito intensas. Então, a gente tem uma produção hormonal na nossa corrente sanguínea muito alta nesse momento. Então, a gente, às vezes, mesmo se preparando muito, desejando muito um parto normal, buscando muita informação, pode ser que em algum momento a gestante venha dizer, eu não quero mais. Eu quero uma cesárea agora. E sabe o que eu acho complicado? É essa hora que ela fala isso. E aí, o que acontece? A gente não... Eu, né? No caso, eu, que sou leiga. Às vezes, eu não sei se ela tá na atual consciência dela ou se realmente ela quer. Porque tem algumas que estão num momento de dor tão grande que ela não sabe o que ela está falando. Sim. Tem algumas que, por exemplo, eu já perguntei, qual que é seu nome? Ela não lembra o nome dela. Então, a gente não sabe. Então, como que você tem essa sensibilidade de perceber se realmente ela quer o parto, cesárea ou não? Que é de extrema importância ela ter o acompanhante dela ali junto. Ele pode ser o esposo? Pode. É muito melhor que seja o esposo? Sim, a gente sempre orienta que seja o esposo. Mas pode ser uma mãe, a melhor amiga, a irmã. O importante é que esse acompanhante esteja ali e ele tenha sido preparado antes, para que ele entenda que ela está passando por um momento de maior desafio, um momento hormonal mesmo. Porque se esse acompanhante toma essa decisão só pela fala dela daquele momento e leva ela para a cesárea, muitas vezes a gente já assistiu clientes nossos entrar na sala, sentar para fazer anestesia quando ele está terminando de fazer a analgesia. A anestesia lá, ela já está. Por que eu não esperei mais um pouco? Será que né, nessa hora que o adequado é entrar a questão da analgesia do parto normal? Porque às vezes ela está naquele desespero tão grande que quer acabar logo com a dor e uma forma de ajudá-la, né, nessa questão da dor para ela continuar com o parto normal, às vezes seja a analgesia? Isso. A gente tem vários métodos naturais de alívio de dor, né, que a gente começa com eles, né, que são os aromas terapias, colocar um ambiente mais acolhedor, com baixa luz, penumbra, musicoterapia, os aromas terapia, as cores, né, que a gente muda as cores da sala também para acalmar, tranquilizar, massagem, a compressão, termoterapia, banho mornos, técnicas respiratórias, que é fundamental para o parto. Então, quando a mulher está respirando adequadamente, ela consegue sentir menos dor, consegue relaxar o corpo e o parto evolui melhor. Depois dessas técnicas naturais, algumas maternidades, né, as particulares, elas têm analgesia. Então, a mulher pode estar adequando a analgesia se ela desejar e conforme a indicação médica, porque a analgesia já é uma indicação médica. E o pedido da paciente é direito dela, mas ela vai alinhar com o médico dela, né, para estar fazendo esse pedido de analgesia. Então, muitas vezes, a analgesia também salva partos, tá? Então, ela é importante nesses momentos de mais desespero, quando a mãe não está conseguindo lidar bem naturalmente com aquela dor, e quando a mulher assim, eu quero cesárea, mas você vê que ela não quer cesárea, você vê que ela quer livrar da dor. E naquele momento, a analgesia já salvou vários partos que a gente acompanhou. Então, a gente acha importante também, mas ela é uma intervenção. Então, cada intervenção gera outras intervenções. Então, não é para ser usada para todo mundo. É claro que é um direito da mulher, mas ela tem que pensar nos riscos e os benefícios de cada procedimento. Tem mulher que vai precisar e tem mulher que não vai. Ela pode decidir em querer, mas ela tem que saber os riscos e os benefícios de cada coisa. Decidindo consciente. E você percebe que quando a analgesia ela é colocada muito cedo naquela paciente, ela pode prolongar a duração do parto? Ela pode atrapalhar? Você acha que atrapalha? Na verdade, pela nossa experiência e pelos estudos, não é tanta dilatação. É a altura do bebê na pelve. A gente já viu clientes que fez analgesia, que pediu com 4 centímetros,
até menos 3 centímetros. O bebê estava baixo na pelve. Aí não teve influência. Não teve influência nenhuma. A dilatação fluiu normalmente. O que influencia na analgesia, segundo a nossa experiência e os estudos? É no período expulsivo. Então, geralmente, o período expulsivo, que é onde completa 10 centímetros, ele é um pouco mais prolongado. É uma regra? Não. Mas a maioria deles que faz analgesia prolonga um pouco mais. Tipo, um período expulsivo de um primeiro parto, ele dura 2 horas. Com analgesia, é esperado que ele dure 3 horas. Então, assim, já é esperado que aumente 1 hora a mais nesse período. Esse período, sim, interfere. E, às vezes, precisa a mulher ser guiada, porque ela não sente a vontade de fazer força, então ela tem que ser guiada pelos profissionais. Que aí vem, no caso da Catiúcia, os exercícios de respiração ajudam? Isso, ajuda demais. Inclusive, a gente vê a diferença das pacientes que faz fisioterapia do que não faz. É claro que a mulher foi feita para parir. Independente dela não fazer nada, ela ficar dormindo o dia inteiro na casa dela, vai parir. Porque o corpo foi feito para parir. Mas se ela fazer a fisioterapia pélvica, os exercícios, as orientações que a gente passa, ela vai ter uma gestação mais tranquila, com menos dor, e um parto mais tranquilo também, com menos dor. Mesmo porque na fisioterapia, além da gente trabalhar muito essa questão da respiração, que a gente fala que é um dos segredos do sucesso para o parto, é justamente a respiração, é você respirar de forma correta. Nas sessões de fisioterapia, a gente trabalha com o hipnô, que é o balãozinho que a gente simula o expulsivo. Então, a gente coloca lá na vagina, E ela vai fazer a força. Exatamente, a gente simula ali a cabecinha do bebê. Então, a gente vai simular ali a expulsão desse bebê. Então, ela vai saber direcionar essa força, direcionar essa respiração. Ela vai entender um pouquinho o que é o círculo de fogo, que é na hora que a cabecinha está exteriorizando. Para ela não desesperar ali na hora. Por quê? Porque elas ela falando que arde. Exatamente, aquela parte que queima ali, né? Na hora que a cabecinha já está saindo, é justamente o círculo de fogo. E durante as sessões de fisioterapia, a gente prepara muito isso. Além da massagem perineal, que a gente ajuda também nessa sensibilidade dolorosa, a gente também treina com um balãozinho. Então, não vai ser a primeira sensação lá na hora do parto. Ela vai sentir. Ela já vai, justamente, tá preparada para que ela já com essa noção, né? E aí, já vai associar com o direcionamento de força. Então, ajuda muito ali nesse momento do expulsivo. E toda a preparação que é feita antes já prepara, mesmo que não seja o real acontecimento, ela já cria uma noção do que espera ela. Isso. Ela já sabe o que está acontecendo com o corpo dela e já está preparada para o exercício, para a respiração. Tudo que está acontecendo dela, ela já tem a confiança também nas meninas também. Eu até brinco com as meninas, com as pacientes, eu falo, isso aqui é uma amostra grátis do que vai acontecer lá. É claro que lá é tudo muito mais intenso, muito maior. Mas aqui nas sessões tem como a gente ter uma noção para não chegar ali 100%, né, crua. Então já vai chegar mais preparada. Consciência perineal, ela também é importantíssima. Quantas vezes a gente acompanha ali na hora do expulsivo, a mulher ela não tem noção da musculatura da vagina. Então ela está fazendo força para todos os lados. Está direcionando para todos os lados, menos para onde deveria fazer. E quando se percebe que não tem como mais esperar o parto normal? Quem que decide? Não, vamos partir para a cesárea. É a questão da evolução, da dilatação. Como que eu percebo isso? Então, tem várias indicações reais cesarianas. Que a gente contar elas hoje, são 10 indicações reais. As principais delas é relacionada à vitalidade do bebê e o bem-estar da mãe também. Então, se aquele bebê, né, está mostrando que não está bem mais para continuar, essa é uma indicação real de cesariana. Aí tem outras indicações, tipo, o bebê parou de descer, porque a pelve da mãe era menor do que a cabeça do bebê, aqueles bebês de 4 kg e tanto. Bebês grandes nascem, mas às vezes não são todos, né? Aí tem essas questões também. Às vezes tem uma exaustão materna que ela não está conseguindo mais lidar. Nesse momento dá para entrar com analgesia, né? Se for prescrita pelo médico, dá para entrar com medicação. E às vezes tem o pedido da mãe também, tá? Entendi. Então tem alguns pedidos reais também, que é a combinação dela com o acompanhante também.
Da nossa equipe, muito difícil isso acontecer, tá? Porque a gente trabalha com elas antes, a gente trabalha com o acompanhante, a gente fala das fases do trabalho de parto, fala o que vai acontecer, fala para o acompanhante ser nossa alicerce para ajudar ela também nesse momento. Então, nós trabalhamos juntos para ela conseguir. Tá? Então, muito difícil acontecer uma cesárea a pedido, mas existe também. E eu consigo, por exemplo, eu estou gestante. O meu bebê, ele não está pélvico, né? Pélvico que está com a cabecinha para baixo. Não, cefálico. Ele não está cefálico. E ele está virado, né? Assim. Como que eu faço? Por exemplo, eu quero um parto normal. Aí tem algum exercício que eu posso fazer para virar um menino? Porque, assim, tem alguns filmes que a gente vê, né, gente? Tem a questão dos filmes que a gente vê que brota muita coisa errada na nossa cabeça. Que aí você vê aquelas parteiras girando a barriga, sabe? E a mulher, existe isso? Existe, mas não é feito dessa forma aí, como as parteiras. Essa questão aí, a gente trabalha com ela antes, naturalmente, né? Que seria os exercícios... Antes do trabalho de parto. Bem antes. A gente começa a partir de 28 semanas, protocolos, né? Que as mulheres ficam de cabeça para baixo. São protocolos bem alinhados, de 2 em 2 horas a mulher faz um exercício que ajuda a posicionar o bebê. E a gente tem muito sucesso com esse protocolo. Essa parte que você falou de virar o bebê na barriga, essa parte é uma questão médica. Se chama VCE, versão cefálica externa, né? Então existe. Existe, só que ela não é feita dessa forma. Ela é feita com a ultrassom, alguns casos até guiada por analgesia, né? Então é feita de forma bem segura hoje em dia, né? Aí alguns médicos fazem essa questão, mas é opcional para a gestante. A gestante pode escolher ou não. Se ela quiser muito aquele parto normal. Se ela quiser, ela pode optar conforme a combinação com o médico também. Isso é uma questão médica. Já aconteceu com vocês? De alguma... De precisar, assim, chegar até o final, pouquíssimos casos. Que a maioria, os bebês viram até 34 semanas, já estão todos de cabecinha para baixo. Aí tem 2 opções. Se o médico dela for a favor dessa versão, né, de virar o bebê, ela dá essa opção, ela pode escolher em fazer ou não. Se caso ela decidir por não fazer, tem a opção dela a gente acompanhar a cesariana. Inclusive, a nossa equipe também acompanha as cesarianas, né? E dá todo o apoio emocional para ela, para o acompanhante, auxilia na amamentação na primeira hora do bebê, fica com ela na sala de pós-recuperação anestésica, com prazo, né? Auxiliando na amamentação, o que faz toda a diferença já para esse início. Entendi. Inclusive, nós tivemos um caso, tem pouco tempo, que o bebê passou o tempo todo de cabecinha para baixo, cefálico, resolveu sentar com umas 36, 37 semanas. A gente entrou com um protocolo de exercícios, o que é um pouco mais difícil virar nessa idade gestacional, né, pelo espaço ali. Mas mesmo assim a gente tentou, não conseguiu posicionar. O médico propôs fazer a VCE e ela optou por não fazer e foi para cesárea. E as meninas acompanharam. Sim, foi um parto lindo, uma cesárea humanizada. E a mamãe ficou extremamente feliz, o pai feliz, o bebê teve, assim, a sua hora ouro respeitada ali com a mamãe, né? Fez contato pele a pele, o pai clampeou o cordão. Uma cesárea muito humanizada. Gil, eu ia te fazer uma pergunta e você, na própria resposta, você já me respondeu. Eu já ia te perguntar, mas qual que é a diferença de uma cesárea normal e uma cesárea humanizada? Aí você já respondeu. O bebê é colocado pele a pele com a mamãe, respeita o tempo dele, aquele contato, ele amamenta dentro do centro cirúrgico. No centro cirúrgico, a pediatra avaliou o bebê, fez questão de levar, olha, mãe, tá tudo bem, apresentou, começou ali, estimulou o bebê para o seio e ela muito ativa, já foi para o peitinho da mãe, a gente estava lá, foi posicionando com a técnica correta e o bebê mamou muito bem. Esses 4 anos que eu estou nessa área de parto, eu só participei de uma só cesárea humanizada, igual você está falando. Só uma coisa que eu não gostei no final. Gente, o obstetra apagou todas as luzes. Como é que tira foto? Pra fotógrafa, né? Gente do céu. Aí eu olhei pra cara da enfermeira do lado e fiz assim. Eu falei assim, ele só faz assim com luz apagada.
Gente Eu do céu, que sei. desespero. Aí, o que acontece, né? Graças a Deus, ele ligou aquele campo, né? Para a enfermeira poder achar a documentação, e eu usei a própria luz do campo para me conseguir fazer um pouco de foto. Que é uma pergunta que eu tenho muita vontade de fazer para vocês. Por exemplo, o fotógrafo, ele necessita pelo menos de um foco de luz para poder fotografar a paciente. E às vezes a gente chega para trabalhar e a médica e as enfermeiras olham para mim e falam assim, não é para ligar a luz, desliga tudo. Então, o que a gente faz? A gente pede para Deus paciência e você finge que não está escutando. Geralmente eu levo um bastão de LED, Esse né? é bom. Aí eu levo o bastão de LED que ele muda de cor. Então, assim, tem a questão da cor vermelha que vocês usam. Aí, por exemplo, se todo mundo tá na cor vermelha lá, eu ligo meu bastão de LED no vermelho, jogo para a parede, uso aquela luz assim e tento espremer a configuração da câmera para fazer uma foto boa. Então, eu faço dessa forma. Essa questão da iluminação, na questão do parto, ajuda. Porque eu sei que a penumbra ajuda muito, que acalma, né? Mas precisa ser tudo escuro, gente. No breu. Na verdade, a gente usa muito as cores no trabalho de parto e parto. Traz uma tranquilidade, acalmador. Ela se sente num ambiente mais aconchegado. Entendi. Para aquele momento que ela precisa, para um parto normal, isso gera mais ocitocina. Auxilia no trabalho de parto. Um pouco é isso, tá? Mas foi uma boa alternativa o seu bastão de LED. Não, eu não fico sem esse bastão mais, não. Eu não fico mais. E eu criei tanto trauma que um dia depois outra pessoa me contratou, que é até uma médica obstetra lá de Anápolis. E eu falei assim, eu vou parar de fotografar parto normal, porque como que eu tô... Ela não deixava. Eu fiquei desesperada, mas eu consegui fazer algumas fotos lá boas. Aí fui lá para Anápolis fotografar e eu cheguei lá já armada, né? Eu falei assim, nossa, se chegar uma enfermeira obstetra aqui mandando apagar a luz, eu vou dar tanto na cara dela, mas na minha cabeça eu ia... Mas ia pegar lógico, o bastão e ia bater nela. Gente, na hora que eu cheguei lá, a médica, ela trabalhava lá no hospital. Ela simplesmente passou a todo o período de parto dela, de dilatação, expulsivo, tudo, a porta da maternidade aberta, todo mundo que passava, todas as luzes acesas, todo mundo que passava que era colega dela, 8 centímetros, 9 centímetros, foi uma festa e não atrapalhou. Eu não sei se às vezes é o psicológico dela. Ela estava pronta, né? Ela queria que fosse dessa forma. E eu falei, gente, virou festa, faltou só o salgadinho, lotada. Dentro do quarto, eu acho que tinha umas 10 pessoas. E é isso que eu ia reforçar. A gente sabe dos benefícios da penumbra, mas lembrando que o parto é da mulher. Então tem que ser do jeito dela, né? O que é bom pra mim, às vezes não é bom pra ela. Quantas vezes a gente acompanhou aí, tem mulher que ama massagem, lá na hora ela não quer nem que coloque a mão nela. Tem mulher que ama o banho morno, lá na hora ela não tem paciência de ficar no banho morno. Então, por mais que a gente saiba dos benefícios, tem que ser do tem jeito mulher dela. que não gosta, e o parto é dela. E eu já cheguei, para acompanhar em casa, que na fase onde as contrações ainda estão bem espaçadas, aí 2 contrações em 10 minutos, 3 contrações em 10 minutos, aí durando aí 40 segundos, né? A mulher já descobriu o mecanismo, ela já está lá com o seu olhinho fechado, entendeu? Entendi. Não abre para nada. E às vezes ela quer sair do lugar, quer mudar de posição, ela não consegue. Ela segura em você com o olhinho fechado. Que ela já está sentindo. Ela já entendeu como é que ela suaviza a dor dela, como que ela bloqueia o aumento daquela adrenalina na sua corrente sanguínea. Ela já entendeu que se ela fica mais concentrada, voltada para si mesmo, o processo é melhor. É mais suave. rápido também. Por isso que é importante a conexão com o seu corpo, a entrega para o trabalho de parto. Porque a gente está falando o tempo todo aqui, o corpo ele foi feito para parir, ele está pronto, mas a gente se perde no meio do caminho muitas vezes. Então é importante se conectar, ouvir o seu corpo e seguir o seu corpo. O nosso corpo ele é muito inteligente. Quantas vezes a gente fica ali, a gente não precisa falar nada. É só e sentir. A mulher, ela fica na posição que eu orientaria.
Então, o nosso corpo ele é muito sábio. E ela mesma ela vai sentindo a posição que ela quer e onde que ela quer ficar. Isso, o corpo pede. Então, é se entregar ao processo, é estar conectada e ouvir o seu corpo. Eu já cheguei uma vez lá na Modelo com a cliente, ela fez indução, já estava no segundo dia, né? Cheguei lá, gente, parecia que era uma boate. Era tanto estímulo. Por quê? Porque ela tinha contratado uma doula que era a prima dela. E ela foi a primeira cliente. Entendeu? Então, todos os processos que ela aprendeu no curso, ela quis aplicar naquele mesmo momento. Então, tu vem, música. Senta na bola, levanta, vamos andar, agacha, toma isso, toma aquilo. Deixa eu fazer massagem, tudo ao mesmo tempo. Foi me dando um desespero, um desespero tão grande que eu falei assim, chega. Gente, eu fiz isso. Chega, parou. Não, Patrícia, a minha cliente, entra para dentro do banheiro, tranca a porta, vai para dentro do chuveiro, apaga a luz. Ninguém vai entrar. Eu não deixei ninguém entrar. Passou 20 minutos, ela praticamente estava quase ganhando neném. Na hora que ela começou a ficar caladinha, eu falei assim, a Patrícia está muito calada. Na hora que eu abri a porta, Patrícia, já que eu não sei não, mas eu estou sentindo que está saindo alguma coisa aqui. Você está ganhando neném. Por quê? Porque ela saiu do estímulo, ela estava nervosa. Sim. Ela estava muito nervosa. Na hora que ela saiu do estímulo, evoluiu rápido. Aí já veio o médico, já fez o parto lá. Inclusive, isso aí é muito importante que você falou, porque nossa equipe, a gente leva uma mala cheia. Inclusive, até 2 malas para acompanhar o parto, né, o trabalho de parto desde o domicílio à maternidade, que a gente acompanha desde o domicílio. Só que tem paciente que a gente não usa nada. Não é só precisa. a minha presença ali que vai ser o suficiente. Às vezes É o meu olhar, calma, é né? segurar na mão dela, é deixar ela sozinha com o marido. Inclusive, já teve cliente que nos contratou porque no primeiro parto ninguém deixou ela nem usar o banheiro sozinha. Ali. Ela precisava de sossego. Sim, e a gente combinou com ela, você vai ficar tranquila, e eu acompanhei ela. Ela foi pro banheiro sozinha, eu ficava lá na sala, o marido dela ficava lá com ela. Então, assim, é desejo da paciente, a gente tem que entender, sentir o ambiente. Então, intervenção, mesmo que seja natural, mesmo que seja um exercício, tem que ter indicação. Então, se não tem indicação, eu não vou fazer. Se tem indicação, aquele bebê está com a composição mais, cabecinha mais tortinha, que é o sinclitismo, né? Aí eu preciso entrar com exercício. Às vezes até um protocolo mais específico para aquele caso. Mas aquele parto que está evoluindo bonitinho, que as contrações estão ritmadas. É só manter. Só manter. Só você deixar o ambiente organizado e sem interferências desnecessárias. Eu vejo que como se fosse um bicho. Nós somos um bicho, gente. O ser humano é um bicho, porque que diferença que a gente tem de uma cachorrinha parindo, um gatinho? Você já observou? Eu até pergunto para ela, gente, vocês já observaram como que... Já teve cachorro em casa? Como que ela faz para parir? Na primeira semana ela cava um buraco, já viu, Dilma? Ela já vai formando ninho elas vão formando ninho, aí na hora que chega ela se isola. Então, assim, tem mulher que ela começa a sentir realmente a natureza dentro dela. Ela procura o isolamento, igual essa cliente minha, ela queria o isolamento. Ela queria um cantinho, ficar livre de tanta música, de tanta perturbação. Ela só queria um canto para ela parir. Então, vocês têm essa sensibilidade de sentir o que a cliente quer. Né? Deixa as mulheres parirem em paz. Porque o curso vem. Né? O neném vai nascer. E o corpo, ele faz os exercícios. O corpo, ele faz. Tem vezes que a gente chega na casa da gestante, ela tá de joelho. Tem vezes que a gente chega, ela tá agachando. Tem vezes que chega, ela tá deitada. Então, o corpo vai pedindo conforme a necessidade dela. Então, parto não é para ser cross-parto, né? Não. Então, de jeito nenhum. Cross-parto não é para parto. Parto é um lugar, ambiente tranquilo, um ambiente acolhedor. Isso tudo ajuda a baixar a adrenalina, que é um hormônio estressor, ativar a ocitocina e ajudar esse parto a fluir melhor. Então, a gente tem que sentir, tem que saber que, às vezes, só nossa presença ali é o necessário. Às vezes, não é necessário mais nada. Às vezes, tem gestante que não quer nem aroma. Tem gestante que não quer música. Tem gestante que odeia banqueta e as pessoas querem oferecer a banqueta. Eu tive uma cliente assim, que ela chegou na maternidade, ela chutou a banqueta, não quer esse negócio. E ela pariu de lado, porque o outro parto dela, ela pariu de lado e ela achou maravilhoso. Então, assim, cada gestante, cada família vai ter um desejo, um gosto naquele momento.
Então, assim, a gente É tem que diferente. saber respeitar o local dela. Isso é o parto humanizado. O parto humanizado não é parir na banheira, não é só parir em casa. Não são os acessórios, são sentir o que realmente o paciente quer. Isso, a gestante é a protagonista, ela que manda, ela que é o que ela quiser é que a gente vai fazer, não é o que a gente quer, né? É o que ela quiser. Isso é o que é o parto humanizado. Uma questão também que eu acho muito importante no trabalho de vocês, igual você falou, de ir na casa da paciente, começar todo o atendimento lá no lar dela, no quartinho dela, depois ter um momento certo para ir para a maternidade. Eu percebo que isso ajuda muito. Ajuda o muito. parto, quando é realizado dessa forma, é muito mais rápido. Muito, muito mais rápido, uma evolução maravilhosa. Os hormônios aumentam de forma mais suave, mais tranquila na corrente sanguínea dela. Ela vai viver aquele parto com menos dor, uma evolução, a dilatação mais ágil, porque ela está no ambiente seguro, cercada das pessoas que ela ama. Então, tudo vai fluir Tudo vai melhor. fluindo de maneira natural. E logo vai chegar o momento dela ir para a maternidade. Vamos para a maternidade. E o fotógrafo em acha segurança. tão bom, porque dá cada fotos diferentes, né? A gente não quer só fotografia, só a história, sempre começando no hospital. Fica bonito no ambiente dela, no lar, no quartinho do bebê, com os outros filhos, com pets de estimação. Sempre tem a mãe fazendo um bolo gostoso, né? Sim, E um diferencial da enfermeira obstetra tá aí. Porque ficar em casa com um profissional monitorando o bebê, monitorando a dilatação, monitorando as contrações com segurança é uma coisa. Ficar em casa sem saber como o bebê não está, aí não pode. Porque quando ritmou as contrações, entrou em trabalho de parto ativo, se você tem enfermeira, a enfermeira vai para sua casa. Se você não tem, vai para o hospital. Rompeu a bolsa, se você tem enfermeira, você pode adicionar a enfermeira para avaliar o bem-estar do bebê em domicílio. Se você não tem, é hospital. Então, assim, esse é o diferencial de você ter uma enfermeira, é a segurança da mãe e do bebê. Tá? Então, a gente faz essa parte. Inclusive, a gente escuta o coraçãozinho do bebê a cada 30 minutos, a 1 hora. Né? A gente avalia a dilatação para ver que aquele parto está evoluindo, para ver o que aquele parto precisa a cada 2 a 4 horas, monitora as contrações e passa os métodos naturais de exercícios ou métodos naturais de alívio de dor conforme a necessidade de cada gestante. Então, esse é o grande diferencial da enfermeira. Ótimo. E outra coisa que eu tenho muita dúvida em relação a o que é considerado hoje é a violência obstetra. Porque, assim, tem gente, porque pelo menos na minha época, graças a Deus, eu nunca sofri violência obstetra, só que eu não tinha o direito de acompanhante. Eu lembro. E também o meu parto, eu fui amarrada, não podia coçar o nariz. Então, assim, isso é violência obstetra ou como o jeito como que a mamãe é tratada? O que é violência obstetra? A violência obstétrica ela pode ser psicológica ou física ou emocional. Ela pode ser de várias formas. Não é apenas física, porque a gente acha que é só físico, né? Sim. Às Uma vezes palavra. vem pela fala. Isso, uma palavra de Fala. uma pessoa. Às vezes a pessoa nem é o profissional que está te acompanhando, a pessoa da recepção fala uma palavra de ofensa para a gestante. Às vezes a pessoa que está do lado lá, que nem é o acompanhante, alguma pessoa familiar fala uma palavra de violência para a gestante. Às vezes questões físicas mesmo, né? Amarrar o braço da gestante se ela não deseja esse procedimento, né? Tudo que não é permitido pela gestante é considerado violência. As intervenções existem, né, no parto, algumas são necessárias, mas tudo tem que ser consentido pela gestante, né? Existem muitas questões de violências que são disfarçadas de estou te ajudando. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. E as mulheres têm medo não é do parto normal. Elas têm medo não é da dor. Elas têm medo é da violência obstétrica. É isso que faz as mulheres, hoje em dia, ficar com medo do parto normal. É da violência. Essa experiência que a nossa amiga Docinho teve, na hora que ela estava contando aqui, o olhinho dela encheu de lágrima. Foi uma violência que ela sofreu? Foi a várias violências obstétricas que ela sofreu, né? Impedir a presença do acompanhante, impedir a presença da enfermeira obstetra ou da doula, fazer episiotomia de rotina, corte na vagina, né? Empurrar a barriga da mulher. Eu já presenciei.
E engraçado que a cliente ela optou por parto normal para não ter corte. E se empurrar a barriga da mulher, que é manobra de Cristeller, uma violência obstétrica. É aquela manobra que, por exemplo, na hora que na cesárea eu vejo muito, na hora que corta, né? Empurra. Eu já fui empurrada demais também. Na cesárea não tem muito como, porque assim, para fazer a extração do bebê é um procedimento médico. Então esse procedimento não é. É esse aí não, é no parto normal. No parto normal que você não pode empurrar a barriga da mulher. Ah, entendi, mas agora na cesárea é normal, porque eu vejo que ajuda muito. Na cesárea esse é procedimento médico. A gente nem interfere em procedimento médico porque são deles. Isso aí não entra nas violências obstétricas. Agora empurrar a barriga da mulher no parto normal, isso é sim uma violência obstétrica. Gente, mas eu nunca vi também, graças a Deus. Não sei nem como que funciona. Graças a Deus, tem muitos anos que eu não vejo violências obstétricas. Então, com as nossas crianças, harmonia, a gente mune elas de informação, mune o acompanhante de informação, e isso inibe as violências obstétricas. Só da nossa presença lá, já inibe as violências obstétricas. Eu observo também que a informação hoje em dia tá para todas, né? Então, se não tem ninguém bobo, todo mundo tem celular, todo mundo sabe se informar o que pode ser feito e o que não pode. Então, assim, e outra, os profissionais de hoje tá totalmente diferente com aqueles da época mais antiga, né? Que endeusava muito o profissional da saúde. A última palavra era a dele. Então, assim, a voz da mulher hoje ela é bastante ouvida. E isso também tem mudado, né, de forma positiva. Sim. E conhecimento é poder. A partir do momento que você conhece, sabe o que é certo, o que é errado, você tem o poder de estar ali, segurança para falar não. Para falar que não quer isso, que não se preparou para isso, juntamente com o acompanhante. Porque muitas vezes, como a gente falou, o acompanhante que vai ser o dono desse parto. E por muitas vezes, quem vai falar o não é o acompanhante. Por isso que é importante o acompanhante também estudar. Estudar, né? Ter essa consciência. Conhecimento também. Não só a gente até orienta muito isso. Não só a gestante estudar e ir atrás do conhecimento, mas o próprio acompanhante. A Tainara, essa semana, marcou um comentário no Instagram, que inclusive eu até falei para ela para a gente falar sobre isso, que é a proibição da entrada de vocês em algumas maternidades. O que eu devo fazer? Eu estou entrando com a Tainara, eu sou gestante. De repente, lá na recepção, não. A enfermeira ou a doula não pode entrar. O que eu tenho que fazer? Eu ligo para quem? Meu advogado na hora do parto? Nessa hora aí não tem como muito fazer nada. Essa combina aí tem que ser entre o médico e a paciente. Então ela tem que se impor, falar: é meu direito ter a profissional aqui do meu lado, é meu direito ter o acompanhante do meu lado. E ela tem que se impor juntamente com o profissional que ela contratou. Mas a equipe médica que proíbe ou a maternidade? Ou os dois? Na verdade, assim, não dá para saber quem proibiu, né? Quando acontece isso aí, com nossa equipe, na verdade, isso nunca aconteceu, assim, de proibir. Às vezes aconteceu, por exemplo, da paciente ter contratado alguém que não aceita enfermeira obstetra. Aí ela tem que calcular, conversar com esse profissional, né? Porque ela tem a equipe dela, que é o direito dela, e a gente vai estar junto com ela para o bem-estar dela. Mas isso aí é muito raro, porque a gente sempre conversa bastante com a cliente sobre isso, a gente guia ela sobre os profissionais que trabalham com a mesma linha de humanização que a gente, então é muito raro isso acontecer com a nossa equipe. E eu acho também que, por exemplo, vocês fazem ajudar o médico. É totalmente diferente. Vocês, como se fosse. É um bálsamo para o médico. Mas, infelizmente, ainda tem muitos profissionais que são contra a presença. Então, a gente sempre fala, é importante estar alinhada com o médico e com a equipe que vai te acompanhar. Porque Exatamente. Outra coisa que a gente orienta. Durante a gestação, vai até a sua maternidade, escolha, faça uma visita, conheça o lugar que você vai parir para saber como que ela aceita enfermeira obstetra, aceita doula, aceita fotógrafa, já está por dentro de tudo isso. E principalmente com o profissional que vai te acompanhar. Inclusive, a nossa equipe, a gente acompanha todas as maternidades de Goiânia. Pode entrar na pública também? A gente entra também. Então, a gente entra em todas as maternidades de Goiânia. Tanto pública como particular, todas a gente acompanha parte. A gente nunca foi impedida, não pode entrar. Porque a gente alinha sempre isso antes com o cliente.
E esse cliente alinha com o profissional que está acompanhando ele no pré-natal. Então, a gente tem esse alinhamento muito bom. E até pela nossa experiência, né? Porque sempre a gente pergunta, quem que vai ser seu médico? Qual maternidade você escolheu? Então, a gente já sabe mais ou menos como que a gente vai lidar naquele ambiente. Tem algumas maternidades que eu vou tranquila. E já tem umas que eu tenho que pisar em ovos. Então, a gente tem que saber ter essa mentalidade de ir conforme a banda, né? Vai tocando. A gente tem que ter Por isso que a gente fala, quando a gestante está no comecinho da gestação, ela já tem que definir a equipe dela. A equipe médica, a equipe de enfermeira obstetra, a equipe de fisioterapia pélvica. Se ela demandar psicologia, nutricionista, então ela tem que já escolher a equipe dela. E essa equipe ela tem que estar alinhada com os mesmos objetivos. A nossa equipe, a gente trabalha com N profissionais médicos obstetras maravilhosos, que a gente ama de paixão. Que a gente indica eles de olho fechado e a gente tem uma melhor convivência com eles. Tá? Então, a gente também tem esses profissionais para indicar para elas. E mesmo não sendo parte assim, oficialmente da equipe de vocês, faz parte da equipe. São parceiros. Porque são pessoas parceiras. São Porque são pessoas que você confia, que deixa você à vontade para mostrar seu trabalho. Você não interfere no trabalho deles e eles não interferem Exatamente. no seu. E se tiver alguma coisa assim relacionada ao seu trabalho, chama no cantinho, o que você acha da gente fazer dessa forma ou de outra? Tem comunicação. Já é diferente do que ser aquela pessoa autoritária. Que eu não quero ouvir o que você está falando, não me importa, eu vou fazer dessa forma. Já é muito mais fácil trabalhar. Inclusive, a gente tem muitos parceiros aqui, a gente dá graças a Deus a gente ter, porque é muito bom trabalhar com a equipe multi. A gente acha muito importante trabalhar com médico obstétrica, enfermeira, físico, todo mundo junto em prol da cliente, fotógrafa. Então, a gente gosta dessa equipe multi. E a gente indica mesmo, a gente indica muita cliente para médicos. Eu também indico. A primeira coisa que a pessoa fala, você tem indicação, a gente já tem aquela listinha que são os médicos, né, de coração, que eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho. Eu não dou muito palpite assim, em relação à maternidade escolhida. Isso eu já não dou, porque é muito problemático que tem a questão do convênio. Tem algumas que não tem UTI neonatal, né? Então, isso é uma coisa assim que eu sempre deixo neutra. Eu sempre tento trabalhar de uma forma que eu não atrapalhe o seu trabalho do médico, porque eu estou lá para cuidar da minha cliente, mas também para que registro a história de vida, o nascimento daquele bebê, né? A história da maternidade dela. Então, assim, eu não posso influenciar muito. Só mesmo quando a pessoa realmente me pede uma opinião, uma indicação, sim, né? Aí fica mais fácil. Tem mais algum item que você queira abordar, que a gente não falou? Então, tem também a questão dos serviços que a gente faz extras, né? A gente faz, além de acompanhamento, a gente faz alguns serviços extras, que seria a consultoria de amamentação, que a gente faz elas tanto para cliente harmonia, quanto para clientes que não são harmonia, outros clientes que queiram contratar o serviço. A gente faz o tape pós-parto também, que ajuda na recuperação mais rápida. O tape é ótimo, né? Temos o laser terapia, que ajuda uma cicatrização muito mais rápida também, que a gente faz na mama, no períneo, na cicatriz cesariana. Temos o furo de orelha humanizado, que a gente faz também. Temos o curso, que é muito pedido, né? Curso de cuidados com recém-nascidos e primeiros socorros, né? Até a questão do engasgo. Todas as mães têm muito medo da questão do engasgo. Primeiro socorro, né? Que aí você acaba. Nossa, eu acho isso tão importante. Demais. Gente, né? Esse curso também é muito pedido e muito importante, porque nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai. E, às vezes, trocar uma fralda, dar um banho, pode ser um desafio. Às vezes, cuidar do coto umbilical pode ser um desafio. Então, se eles fazerem esse curso que a gente faz, que tem a teoria, tem a prática, faz toda a diferença para eles lá quando o bebê nascer. É claro que quando o bebê nascer, eles vão seguir seus próprios caminhos, mas já para o início vai ser fundamental já ter essas dicas, com certeza. Os que fazem o curso amam e gostam muito, e quase todos os nossos clientes fazem. Importante saber. Então, você, papai, mamãe, vamos fazer esse curso, ajuda muito. Tem a questão, principalmente da questão dos primeiros socorros, que é muito importante. Eu vejo muito na mídia, né, essa questão do engasgo com leite, como que você deve proceder quando a criança é menorzinha, quando a criança é maior também. Tem essa questão. Meninas, eu queria muito agradecer vocês. Eu sei que a agenda de vocês é muito lotada.
que é muito difícil, né, as 3 estarem no mesmo lugar, que geralmente é uma ou outra, para reunir vocês é muito difícil, mas eu quero que vocês saibam que aqui o Voz ele está sempre à vontade para atender vocês, fiquem à vontade em relação a nossas gravações, sempre que precisar. Nós temos que fazer as fotinhas de vocês também, né, que vocês vieram hoje preparadas para fazer. E é isso, eu quero agradecer a cada uma de vocês. Conhecer vocês pessoalmente foi muito bom, porque da última vez nós não tivemos tanto tempo, né? Que foi muito corrido. E a primeira pessoa que eu pensei, a primeira equipe que eu pensei foi vocês. Eu falei assim, nossa, eu tenho que chamar as meninas porque eu tenho que conhecer elas melhor. Nós que agradecemos, já. Jaque. Muito feliz com o convite. Sim. Né? É um prazer falar do nosso trabalho. Ficamos lisonjeadas por lembrar da gente, né? Por ser a primeira aí na lista. Foi muito bom aí esse momento. E é um trabalho gratificante, né? Quem Muito trabalha gostoso, com maternidade, trabalha com o coração. Sim. Não é aquela questão, nossa, ganha muito dinheiro, eu vou ficar rica. Não! É coração é um mesmo. Que a gente faz sim, tem um custo, claro. Mas é um trabalho que é muito prazeroso, é muito gratificante. Cada parto que a gente acompanha é único, né? É único, ajuda a gente a se refazer, né? Então, por mais que tenha durado horas aquele trabalho de parto, o desfecho de um parto normal, tranquilo, é muito gratificante. Quando o neném nasce, está tá no colo e vai amamentar, vocês pensam, né? A Gente, amamentação é um momento magnífico para a mãe e para o bebê. Então, só precisamos estar ao lado, orientar as técnicas, não deixar essa mãe sozinha. E eu fico tão tensa na hora que o neném nasce, eu fico tão preocupada logo para ele mamar, gente, que vocês não têm noção do meu sofrimento. Eu aprendi com vocês que o legal é tirar a luvinha, porque sempre a enfermeira vai vestir roupinha nele e coloca a luvinha. E eu pego as luvinhas, tiro da mão e enfio dentro do meu bolso, escondido. Porque eu aprendi com vocês que assim, a mãozinha tem que ficar encostando assim para estimular. Então, assim, só que as enfermeiras da maternidade, elas não deixam, porque fala que esfria a mãozinha. Só que eu pensei, gente, eu prefiro uma mão mais geladinha e o menino mamando na mãe. Exatamente. Com maior facilidade. É através do tato que esse bebê vai sentir. Ele usa a mãozinha para se apoiar na mãe, para sentir o corpinho da mãe, né? Então, é conexão. Essa conexão mesmo. Precisa permitir. Então, a gente precisa de mais conexões na nossa vida, né? Isso Sim. mesmo. Eu também quero agradecer, foi muito prazer estar aqui conversando com você. E nosso trabalho é feito com muito amor, com muito carinho. As gestantes Harmonia, a gente tem toda a dedicação nossa, 100%. Inclusive, a gente tem uma taxa muito alta de sucesso de parto normal, 90%, né, de sucesso. Muito bom. Inclusive, no Brasil, essa taxa está em torno de 45%. Então, está muito baixo o parto normal no Brasil. E a gente tem orgulho de aumentar essa taxa. Né? E não é só taxa. É parto respeitoso, é parto com deixar a mulher protagonista, é parto com amor, parto com carinho. Então, é aquele bem-estar que a gente está fazendo para aquela mulher. Porque a gente não trabalha com número, a gente trabalha com pessoa, com parto humanizado. Qualidade. Isso é o principal. Trabalhar com amor. Exato. Né? Então é isso, meninas. Que vocês venham sempre falar das suas clientes, dos nossos partos. Sempre parto respeitoso e com muito amor. Né? Obrigada. Obrigada.